saiu no cinema o filme The Clone Wars, nos foi apresentado a Padawan do Anakin Skywalker. E com isso todos nós ficamos em choque, porque ela nunca apareceu em nenhum dos outros filmes, incluindo aí A Vingança dos Sith, que se passa após as Guerras Clônicas, ou no finalzinho das Guerras Clônicas. Então sempre ficamos imaginando que a Ahsoka iria morrer em algum momento ao longo da série animada The Clone Wars, mas nem de perto isso veio a acontecer. E para confundir ainda mais os fãs, ela apareceu em Star Wars Rebels, animação que se passa ali entre o episódio 3 e 4 dos filmes, né, é óbvio, assim como em Mandalorian, que se passa depois do episódio 6. Então fica a pergunta, aonde estava a Ahsoka durante a trilogia original? Aonde estava essa personagem entre os filmes 4, 5 e 6? E aproveita que você está me ouvindo, me diga nos comentários qual é a Ahsoka que vocês preferem. De Clone Wars, de Rebels, de Mandalorian, de algum quadrinho, de algum livro em específico? Respondam lá pra mim, por favor. Vale lembrar que em meio às Guerras Clônicas, Ahsoka foi expulsa da Ordem Jedi por um crime que ela não cometeu. Ou seja, os Jedi, que sempre se mostraram donos da razão, não souberam resolver aí um crime que a Ahsoka não cometeu. Porém, tempos depois, ela teve seu nome limpo por esses tais crimes, já que a verdadeira criminosa foi desmascarada. Só que mesmo assim, a Ahsoka saiu da Ordem Jedi por ninguém ter acreditado nela. Quer dizer, só o Anakin acreditou nela. O que é totalmente compreensível, né? Quer dizer, é totalmente compreensível ela querer sair da Ordem Jedi. Afinal, Ahsoka nunca deixou de acreditar nos ensinamentos e seguir o Código Jedi. Mas mesmo assim, quando o primeiro problema apareceu, os Jedi, que sempre se colocavam como os eternos mocinhos, os donos de todo o conhecimento da galáxia, não souberam lidar com essa situação. Se não fosse pelo Anakin em todo o seu esforço em encontrar a verdadeira criminosa, a Ahsoka seria eternamente vista como uma assassina, do mesmo jeito que os Jedi viam Asajj Ventress, Grievous e tantos outros. E mesmo com tantos esses problemas aí, a Ahsoka foi mais uma vez chamada para uma missão ali no final das Guerras Clônicas. Essa última batalha foi exatamente em meio à execução da Ordem 66 feita pelo Palpatine, no qual transformou todos os clones em assassinos de Jedi. Ou seja, durante a sua última batalha nas Guerras Clônicas, ela foi lutar ao lado de traidores dos Jedi, como ela foi um dia, né, com aquele lance do crime lá. Mas por um momento de muita perspicácia, Ahsoka conseguiu retirar o chip inibidor do Rex, o chip que fez com que todos os clones atacassem os Jedi, e juntos eles conseguiram se salvar. Mas com a ascensão do Império, a Ahsoka não viu outra saída a não ser ficar escondida. Ela forjou a sua própria morte e viveu uma vida clandestina por muitos anos. Até que em dado momento, ela passou a trabalhar junto da Aliança Rebelde para derrotar o Império Galáctico. Num primeiro momento, ela era Fulcrum, um agente da Aliança que fornecia informações sobre os alvos imperiais. Até que depois de um tempinho, ela mesma começou a participar dessas tais missões aí, chegando então a lutar com o próprio Darth Vader. E é nessa luta mesmo que muita coisa muda para Ahsoka, e eu preciso de muita atenção de vocês nesse momento. Durante essa batalha, Vader dá um golpe que mataria sua ex-Padawan, e esse foi o fim da Ahsoka por muito tempo. Só que em Star Wars os personagens morrem, mas eles não morrem de verdade. E esse foi o exato caso da Ahsoka. Isso porque quando Ezra está dentro do mundo entre mundos, por meio de um portal, ele começa a assistir a luta da Ahsoka contra o Vader e a puxa antes dela receber o ataque mortal que o Vader iria desferir. Aí
enquanto a Ahsoka e o Ezra estão lá no mundo entre mundos, eles são atacados por Palpatine. Durante esse ataque, os dois se separam e enquanto a Ahsoka volta para o portal de Malachor, que é o planeta onde a luta dela com o Vader aconteceu, Ezra volta para se encontrar com os tripulantes da Ghost, ou seja, Sabine, Hera, Zeb e Chopper. Isso porque o Kanan já havia falecido. E se vocês acham que eu passei muito rápido sem explicar as coisas direito, é porque é bem complicado mesmo, galera, mas vamos lá, vamos com calma nisso aí. Quando a Ahsoka foi lutar contra o Vader, isso era em uma linha temporal. E quando ela foi puxada por Ezra, que estava nessa mesma linha temporal, só que mais no futuro, as coisas deram uma bagunçada aí. E nós conseguimos explicar isso melhor ainda, pensando nos anos antes da Batalha de Yavin, que é como a lore de Star Wars ela é construída. Vale lembrar que a Batalha de Yavin aconteceu lá no final do episódio 4. Então, precisamente, a luta da Ahsoka com Vader rolou no ano 3 antes da Batalha de Yavin. E podemos dizer que o Ezra salvou a Ahsoka meses ou no máximo um ano antes dessa mesma Batalha de Yavin. Então, basicamente, se não fosse pelo Ezra do futuro, a Ahsoka do passado teria morrido. Só que isso tudo ainda não explicou aonde a Ahsoka estava durante a trilogia original, E agora eu vou ter que dar uma corrida em alguns assuntos aqui que fazem parte da lore de Star Wars, mas para a história da Ahsoka elas não são tão importantes assim. Ao final de Rebels, a tripulação da Ghost, junto de algumas outras pessoas, estão tentando expulsar as forças imperiais do planeta de Lothal, que é exatamente onde o Ezra nasceu e onde tinha o Templo Jedi com o portal para o mundo entre mundos. Ao longo dessa missão, as coisas não dão tão certo quanto eles gostariam e o grão-almirante Thrawn obriga Ezra a se render na Quimera, a nave que o Thrawn estava lá, e é aí que fica interessante. Durante essa rendição, Thrawn leva Ezra para um local onde tem uma parte do Templo Jedi de Lothal reconstruída. E ali apareceu, por meio de um holograma, o Imperador Palpatine, porém na forma menos amedrontadora, ou seja, na época que ele era ainda chanceler. O que o Palpatine queria com Ezra é que ele se reunisse com a sua família e assim abrisse o portal do mundo entre mundos. Só que Ezra percebeu o plano do Imperador, destruiu aquele resto de Templo Jedi e foi se encontrar com Thrawn. Aí rola tiro pra todo lado, destruição, bomba e não sei o que, e o Thrawn acaba preso dentro da Quimera, que entra em velocidade de hiperespaço com o Ezra lá dentro da nave. E esse é o fim desses dois passageiros aí, o Ezra e o Thrawn. Mas o vídeo é sobre a Ahsoka, e o que sabemos dela é que depois do Luke Skywalker ter derrotado o Imperador lá no episódio 6, ela se reuniu novamente com a Sabine Wren para procurar o Ezra. Mas precisamente o que temos entre os episódios 4, 5 e 6 são basicamente teorias, por assim dizer, e algumas interpretações de um grupo de cartas da Topps que foram desenhadas pelo Dave Filoni. As primeiras cartas dão um resumo de como foi a batalha da Ahsoka com Vader. Mas para tentar entender as próximas cartas, nós precisamos lembrar que ao final do episódio Queda do Aprendiz, nós vemos a Ahsoka entrar dentro do Templo Sith, onde ela tinha batalhado contra o Vader. E é aí que entram as tais teorias do que essas cartas aí significam, ou basicamente é só interpretar essas cartas. Vamos lá. Ela desce uma escada e ao final dela encontra uma passagem de água, talvez até mesmo um rio, e lá estava Morai, que é uma Convor, ou também é conhecida simplesmente por ser uma ave Trandoshana. Ahsoka então passa por esse pequeno rio e encontra mais uma escada, no qual ela sobe e se encontra novamente frente a um portal do mundo entre mundos. A teoria então é que a Ahsoka entrou dentro desse portal e ficou lá entre os mundos por muito tempo, vendo tudo que estava rolando
na galáxia. E ela voltou apenas quando o Império já estava derrotado e quando ela e Sabine foram procurar o Ezra. Aí você pensa, pô, se a Ahsoka sabia de todas as coisas que o Império estava fazendo, por que ela não voltou antes? Isso é explicado no próprio episódio quando o Ezra pega a Ahsoka antes dela ser morta pelo Vader. Ela diz que as coisas são mais complicadas quando você mexe no percurso natural das situações. Infelizmente, tudo que nós sabemos sobre a Ahsoka depois de Rebels é baseada no pouco que vimos dela em O Livro de Boba Fett e O Mandaloriano, mas espera-se que a série dela conte mais coisas sobre onde ela esteve enquanto Luke, Leia e Han Solo estavam tentando destruir o Imperador Palpatine e o Império Galáctico. E agora que você terminou esse vídeo, dá uma olhada nesse aqui, onde eu falo como o George Lucas criou Star Wars e da onde estão as suas inspirações.